E se hoje podemos estar aqui, é porque a graça do Senhor tem nos abençoado. Temos visto o agir de Deus nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus, né? Como a pastora falou, tivemos uma viagem muito boa, foi sempre maravilhoso. Quem não conhece ainda, conheça, procure conhecer a Serra Gaúcha, é linda, né? A nossa diaconisa Paula já esteve lá, outros irmãos já estiveram lá, um lugar assim maravilhoso de se conhecer. Cada lugar, parece até que você está fora do Brasil, de tão maravilhoso que é. Quando a gente volta, chega a dar aquela, meu Deus, eu voltei para a realidade, né? Lugar bonito, lugar bom, agradável, e foi maravilhoso. Irmãos, eu fiquei muito feliz porque nós estamos agora, o Semeando a Vida está chegando na Argentina. Olha que coisa. Diga assim, amém? Na Argentina. E eu estava em viagem e o pastor Daniel, né, lá da Argentina, fez aniversário e foi maravilhoso ali, ele falando comigo, dizendo que o Semeando a Vida, pela graça do Senhor Jesus Cristo, é ouvido já na igreja da Argentina, em Buenos Aires e em várias, lá eles não falam estados, lá eles, outro nome, né? Mas em vários lugares ali na Argentina. E eu fiquei feliz, eu glorifiquei a Deus, porque o Senhor é bom, né? Quando nós começamos com Semeando a Vida, Deus sabe do nosso coração, de uma maneira tão simples, e é simples mesmo, mas o Senhor está fazendo chegar essa palavra até os confins da terra. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a tua fé? Como é que você está? Você está animado? Está triste? Como é que você está vendo as coisas? Uma das coisas interessantes, quando eu completei 16 anos de idade, eu sempre gostei muito de estudar e ler. Eu lia bastante. Eu lia tanto, irmãos, que, para a glória de Deus, eu acho que eu lia a Bíblia toda em quase um ano. Menos de um ano. E eu lia, assim, horas. Na minha casa não tinha televisão. Nós não tínhamos televisão em casa, né? Na época era proibido televisão em casa. E nós não tínhamos televisão. Nós éramos, assim, eu era de uma igreja muito tradicional. E por não ter televisão, a minha vida era ler. E quando acabaram os livros da minha casa, eu comecei a frequentar a biblioteca da cidade. Eu saía do meu colégio, meio-dia. Olha que coisa de doido, né? E eu ia para a biblioteca ler. Até que um dia que meu pai comprou a coleção Barça, não sei quem já ouviu falar nessa coleção, e eu li quase toda a coleção Barça, de tanto que eu adorava ler. Era uma coisa extraordinária, assim, a vontade que eu tinha de ler. E eu li muitos livros naquela época, entre os 14 e 18 anos. Eu acho que eu li, assim, uma infinidade de livros. Li o Alcorão, li todos os livros de religião que existe, que você conhece, que eu podia ter acesso, eu lia. Coisa de doido, né? Todos que você pensar, eu li. E tudo isso por quê? Porque dentro de mim, eu queria conhecer, eu queria ter acesso ao conhecimento. Hoje, você dá um clique lá, e está tudo escrito para você, mas na época que eu era criança, não era assim, você tinha que buscar o conhecimento nos livros. E o que aconteceu comigo? Uma certa hora eu comecei a ler, e eu não conseguia mais enxergar a letra. Comecei a sentir dificuldade, minha visão começou a arder, e eu tive que ir no médico, fazer um exame, e aí constatou que eu precisava de um óculos, para enxergar. A pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, como que você está vendo, aleluia, o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo na sociedade e o que está acontecendo na tua vida? Como que você está enxergando o que está acontecendo no mundo, meu querido? Eu estava viajando e a pastora Simone recebeu uma mensagem dizendo que, eu não sei se foi a Sara, que o presidente da China já fez uma única moeda na China. Essa moeda não vai ser mais em papel, ela vai ser digital. Você vai ganhar, ou você vai ter um chip, alguma coisa, e você vai comprar e vender, só vai ter quem tiver essa moeda. Está no Google aí, foi lançado semana passada. E eu quero perguntar para você, como que você está vendo tudo isso? Será que você consegue enxergar como tem que ser enxergado? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Eu quero falar sobre fé. Por que eu estou dizendo sobre isso? Como que nós enxergamos as coisas, como nós vemos as coisas? Porque Satanás, uma das coisas que ele quer roubar da tua vida e da minha vida, é a fé. É a fé. Sim, se ele tirar a tua fé, ele derruba você. Se você parar de crer que Deus te chamou, se você parar de crer que Deus tem um projeto na tua vida,
se você parar de crer que Jesus está voltando, se você parar de crer que as promessas que Deus fez para você irão se cumprir, se você parar de crer, o inimigo vai roubar de você algo precioso, que é a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor sem fé. Porque quando o inimigo tira de nós a nossa fé, ele começa a balançar na nossa estrutura, e quando nós um dia acordamos na nossa casa sem a fé, nós descobrimos que falta o mais importante, que é a fé. Ei, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu quero fazer uma pergunta: como está a sua fé? Gênesis capítulo 15 diz assim: e depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Diga comigo: então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua semente. Amém? Sabe, quando nós falamos de fé, nós começamos a olhar por tribulações, problemas, coisas impossíveis, promessas, sonhos que nós temos a realizar na nossa vida e que parece que não acontece. Porque é muito fácil ter fé quando tudo está bem. É muito fácil ter fé quando você está com a conta recheada de dinheiro, quando você está com saúde, quando você ora e parece que a bênção de Deus está sobre você e você só começa a comer e beber o melhor da terra. É muito fácil ter fé. Mas quando começam a vir as tribulações e lutas e as dificuldades, quando você começa a olhar e parece que aquilo que você busca do Senhor não acontece, quando você se sente só, mesmo numa igreja com pessoas, quando você tem perguntas e parece que você não tem resposta, quando o inimigo parece que é mais forte do que você, e você olha e diz: parece que eu não vou conseguir passar. Aí, realmente, a nossa fé é provada. A nossa fé é colocada no fogo. Aleluia. E muitas vezes nós olhamos para dentro da situação que estamos vivendo, porque não podemos contar para ninguém. Não podemos falar para ninguém. Porque aquilo que passamos é algo tão íntimo, tão pessoal, que nós queremos às vezes abafar, mas não temos um amigo de confiança, uma pessoa que podemos contar aquilo que está nos acontecendo. E olha que o Espírito Santo está falando com você hoje aqui, nesse momento em que nós ficamos numa encruzilhada da vida. A nossa fé é provada, a nossa fé é testada, e é nesta hora que, se nós olharmos com os nossos olhos naturais, nós iremos sucumbir, nós não iremos vencer, não iremos prosperar e não iremos alcançar nada. Mas quando nós colocamos os óculos da fé, tudo muda. Aleluia. Tudo volta para o seu lugar. Milagres começam a acontecer, porque o sobrenatural de Deus começa a acontecer na nossa vida. Deus manda anjo, Deus abre portas, Deus abre caminho no meio do deserto, como foi cantado aqui nesta noite. Deus manda cair maná do céu sobre a nossa vida. Deus usa pessoas ao nosso redor para dizer: ei, você não está só, eu te ajudo. Ei, eu estou contigo nesta caminhada. Quando você começa a olhar com os olhos da fé, você começa a ver que você tem um Deus que é muito maior do que aquilo que você está passando.
Nesta noite, hoje, nesse culto de Santa Ceia, o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer para você, nesta noite, meu irmão e minha irmã, pare de olhar com os teus olhos naturais. Pare de enxergar os problemas e dificuldades. Começa já a tomar posse das vitórias que Deus tem para derramar sobre esta igreja, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira. Quando eu olho para esta igreja com bancos vazios, eu consigo ver esta igreja lotada de pessoas, sem vagas para estacionar, lá fora carros parados, querendo entrar aqui, nós fazendo 1, 2 cultos no domingo. Eu começo a enxergar com os olhos da fé, e eu começo a ver o agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida e sobre esta igreja. E nesta noite eu trago esta palavra para a tua vida nesta noite. Pare de olhar em circunstâncias com os olhos naturais. Comece a olhar para o alto. Comece a olhar para Cristo. Comece a olhar para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Comece a enxergar com os olhos da fé. Sabe, Deus chama Abraão e fala: ei, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, nós olhamos a história de Abraão e pensamos: é fácil sair da minha terra e para uma outra terra. Quando Deus manda ele, sai do teu lugar e vai para outro estado, sai desse país e vai para aquele país, já não é fácil. Mas imagine Deus falar para você: sai da tua terra e vai para uma terra que você não conhece. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus chama este homem chamado Abraão. Para você entender, Abraão é descendente de Noé. E Abraão é descendente de Sem, era um semita. Vivia em Ur dos Caldeus. Quando Noé tinha aproximadamente 850 anos, ele teve Terá. Terá nasceu. Quando Terá tinha 70 anos, Abraão nasceu. Significa que Noé viveu cerca de 50 anos próximo a Abraão. Eu não posso afirmar que eles conversavam ou que eles se viam. Não. Porque Noé viveu quase 928 anos. A Bíblia diz isso. Mas o interessante é que Abraão vivia num país e num lugar idólatra. Abraão trabalhava fazendo ídolos. Abraão não conhecia o Deus verdadeiro. Mas um dia Deus chama este homem e diz: ei, sai desse lugar aí que você está. Sai do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, mesmo sem saber para onde ia, chamou o seu pai Terá, o seu sobrinho Ló e a sua esposa Sarai, e eles foram numa peregrinação rumo ao desconhecido. Deus fala com Abraão a primeira vez, diz: Abraão, sai. Deus dá uma ordem a Abraão. Sabe, na nossa fé é assim. Nós temos estágios em que Deus vai colocando a nossa fé em prova, em que Deus vai trabalhando conosco paulatinamente para que Ele venha cumprir um propósito maior na nossa vida. Ele diz: vai. Ele diz: fica. Ele diz: anda. Ele diz: toma posse. Nesta noite o Senhor está falando com você. Você que está ouvindo pela net aí, Deus está falando com você. O primeiro estágio é uma ordenança de Deus. Sai, Abraão. Abraão saiu. Essa é a primeira vez que Deus ouviu. Abraão ouviu a voz de Deus falando com ele. A segunda vez o Senhor lhe apareceu e foi dizer para ele: ei, você chegou em Canaã. Esta terra eu vou entregar a ti e a tua semente. Segunda fase da promessa. Deus mostra aquilo que você vai ganhar. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você tem um chamado, se você tem uma necessidade, hoje Deus quer abrir teus olhos. Feche teus olhos aí, começa a enxergar o teu filho entrando nesta igreja. Começa a enxergar a tua esposa sendo cheia do Espírito Santo. Começa a enxergar Deus curando aquele familiar teu que está enfermo naquela cadeira de rodas. Começa a enxergar Deus te dando aqui tantos jovens, pastor, que esta igreja não vai caber de tantos jovens para fazer e falar do amor de Cristo. Começa a enxergar aqui classes de escola dominical. Começa a enxergar aqui corais, orquestra. Começa a enxergar aqui Deus batizando com o Espírito Santo, Deus curando, Deus fazendo sinais e maravilhas.
Coloca os óculos da fé. Coloca nesta noite os óculos da fé. Você veio aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Coloque os óculos da fé. Abraão chega lá em Canaã e Deus fala: ei, esta é a terra que você vai ter. Interessante que Abraão andou a terra de norte a sul. E cada hora que ele pisar, irmão, é loucura, irmãos. Fé é loucura. Quando eu cheguei em Curitiba, 9 anos atrás, Deus falou assim: eu vou te dar uma catedral. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vi ela grande, eu falei: essa, Senhor? Deus falou: não, isso aqui não é nada. Eu estou falando de catedral. Ora lá, passou, cantaraba. Ah, meu querido, se você pudesse enxergar o que eu já vejo, Deus fazendo sinais e maravilhas, pessoas sendo impactadas pelo poder da palavra. Deus cumpre aquilo que promete. Levante tua mão assim para o alto, assim de: Senhor, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Eu creio, eu coloco na minha vida hoje esses óculos da fé. Eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra em nome de Jesus. A terceira vez que Deus aparece a Abraão, ele está só. Ele estava sendo até ingrato com Deus, porque ele tinha tudo, ele tinha ouro, ele tinha gado, ele tinha 300 homens de guerra, ele tinha cerca de 1000 pessoas que o seguiam. Abraão era próspero, e Deus diz para ele assim: ei, Abraão, você está desanimado por quê? Ele estava tão desanimado, a sua fé estava tão abatida, que ele não conseguia mais crer em nada. E aí Deus fala para Abraão assim: Abraão, a tua semente será como o pó da terra. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não precisa toda hora falar conosco que vai fazer, não. Mas vez por outras Ele lampeja através do Espírito Santo do nosso coração: eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou sarar, eu vou salvar, eu vou cumprir, eu vou libertar, eu vou, aleluia, fazer um milagre na tua casa, na tua vida, no teu coração. Eu vou fazer, porque eu sou o Senhor. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, a sua semente será como o pó da terra. Eu fico pensando, Abraão se animou, se alegrou, só que mais uma vez ficou desanimado. Não é assim conosco? Porque nós olhamos assim esses homens de Deus e pensamos que eles eram perfeitos. Meu querido, ele era como você e eu. Às vezes nós estamos tão animados, tão felizes, e outras vezes a vontade que dá é desistir, é de abandonar, de fugir, é de correr, é de largar. E muitas vezes o inimigo usa esses momentos para paralisar uma promessa de Deus na nossa vida. Mas Abraão não largou, Abraão não abandonou, Abraão não voltou para Ur dos Caldeus, não. Porque Abraão sabia que naquele lugar onde ele estava plantado, ali Deus iria cumprir a promessa. Ei, meu querido, Deus te plantou aqui neste lugar, Deus te plantou aqui nesta igreja. Foi Deus que lhe plantou, não fui eu. Foi o Senhor que lhe plantou aqui nesse ministério, Assembleia de Deus Oikos. E é aqui que Deus vai cumprir a promessa, é aqui que Deus vai fazer o sobrenatural, é aqui que Deus vai abrir portas, é aqui que Deus vai fazer o milagre. Eu creio nesta palavra que eu estou pregando. E na quarta vez Deus apareceu a Abraão, após ter levado o seu sobrinho, Ló. E Deus aparece a Abraão. E o interessante é que com 318 homens, ele trouxe de volta a família do sobrinho. Ele deu dízimo de tudo aquilo que ele recebera para o sacerdote Melquisedeque, porque ele entendera que tudo aquilo que ele tinha não era seu, era projeto, era promessa de Deus. Ele começa a ver que o Senhor era o Deus da prosperidade, mas ele estava com medo. Ele estava com medo, porque ele nunca tinha lutado numa guerra, ele não era soldado, ele não era guerreiro, não. Mas sabe, quando Deus tem um projeto na nossa vida, se prepare para guerrear. Deus não nos chamou para ficar sentado tomando quisuco na igreja, não. Ei, Algre, Deus nos chamou para enfrentar batalhas. E hoje Deus coloca sobre
tua cabeça, Algrim, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Deus te chamou para essa cidade para você ser um valente, para você guerrear. Deus não conta com pessoas covardes, não. Deus quer pessoas intrépidas, corajosas, obstinadas, que queiram fazer a diferença nesse tempo do fim. Deus chama Abraão, e Abraão ficou com medo. Teve que lutar na guerra. E aí Deus viu o coração de Abraão, ele diz assim para Abraão: Abraão, não tenha medo. Aleluia. Ei, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Aleluia. E eu vou te dar um galardão. Opa, galardão, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que eu vou ganhar galardão. Que história é essa de galardão? Deus já estava dizendo para Abraão: Abraão, a tua vida não vai terminar aqui. Você terá uma vida eterna, Abraão. Porque da tua semente virá um que nele serão benditas todas as famílias da terra. Jesus de Nazaré. Abraão recebeu aquela promessa no coração e se alegrou. Foi a quarta vez, diga comigo, quarta vez que Deus fala com Abraão. Só que o tempo passa, e Abraão tenta dar um jeitinho, e pega lá Agar e faz uma lambança. Nasce Ismael, que não era o filho da promessa, e Abraão, como qualquer um de nós, começa a envelhecer. E Sarai, agora com 89 anos. Isso é maravilhoso, irmãos. Abraão, com 99 anos, recebe a visita de 3 anjos. E aqueles homens, e um deles a Bíblia diz que era o Senhor. Era o anjo do Senhor. Era o Senhor que estava ali. E um deles diz para eles assim: ei, Abraão, Abraão, eu sei que vocês são idosos, mas a partir de hoje o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, pai de uma grande nação. O teu nome não será mais Sarai, mas será Sara, aleluia, mãe de uma grande nação. Ei, Deus é assim, quando Ele tem um projeto na nossa vida, Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história, Ele muda a gente por dentro e por fora, Ele muda o nosso coração, Ele muda as nossas atitudes, Ele muda. Você começa a ser diferente, você começa a pensar diferente, você começa a agir diferente, Ele muda você. Interessante que Deus chega a Abraão e muda o nome, diga, Ele muda o nome. Na 6ª vez que Deus fala com Abraão, Ele aparece para ele pessoalmente. Lá em Gênesis 8. E Sara estava com dúvidas. E aqueles anjos falam assim: ei, daqui a 9 meses você vai ter um filho. Ela começa a rir. Ela começa a duvidar. Já viu quando Deus tem uma promessa na nossa vida e a gente até acha assim, é até engraçado? Ah, Senhor, isso é... Meu Deus do céu. Eu vou contar uma história para vocês real aqui, história real. Quando eu saí de Manaus, meu pastor presidente, o pastor Jonatas Câmara, falou assim: Deus vai te dar uma casa lá, naquela cidade, tua, que você vai ficar assim pensando, como que pode Deus ter te dado essa casa? E na hora ele orou sobre mim, eu criei. E quando começamos o trabalho do Vitória Régia, eu passava em frente ao nosso condomínio. E um dia, no meu coração, eu falei: puxa, bem que podia ser aqui a casa que Deus vai me dar. Na mesma hora eu pensei: meu Deus, como que eu estou sendo assim, doido? Eu não tenho dinheiro para ter uma casa nenhuma, eu estou pedindo uma casa logo ali. Olha aquelas pessoas que moram ali. Eu não tenho nem condições de ter uma casa qualquer. E eu olhando para aquela, meu Deus, Senhor, me perdoa até o meu pecado. Ei, mas Deus me deu a casa. Aleluia. Você sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua promessa. Deus vai te dar muito mais do que você possa imaginar. Deus vai colocar nas tuas mãos, Arai, Shekantarabasuri, muito mais do que você possa imaginar. Deus vai fazer na tua vida muito mais do que você possa imaginar. Diga comigo: fé no invisível de Deus.
Isaac ia chegar, aleluia. O riso na boca de Abraão e na boca de sua esposa Sara ia acontecer. Isaac nasceu, diga comigo, 6ª vez. De repente, a 7ª vez Deus fala com Abraão. Deus fala para ele assim: Abraão, vai lá no Monte Moriá e sacrifica o seu filho lá, naquele monte. Eu creio que Abraão pensou: não pode ser verdade. Quem está falando? Será que é Deus? Sou eu, o Senhor. Sou eu aquele que te tirei lá de Ur dos Caldeus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Vá lá e sacrifique o seu filho no cume do monte. Abraão, a Bíblia diz que ele pegou o menino, não contou para a mãe, porque se contasse para a mãe ia dar problema. Pegou o menino, pegou 2 empregados, subiu no jumento e foi. 3 dias de viagem. Durante aqueles 3 dias, não tenha dúvida, Abraão clamou ao Senhor que ele mudasse de ideia. Claro, era o filho da promessa, ele já tinha 100 anos, mas aí estava a prova final da fé. Aleluia. Abraão manda os servos ficar lá embaixo. O jumento ficou lá embaixo. Ele pega a lenha, o cutelo. O garoto carrega a lenha, ele carrega o cutelo. Eles começam a subir o Monte Moriá. Quando nós olhamos o monte, falar em Monte Moriá, eu lembro que quando eu não tinha ainda ido em Israel, eu pensava que era uma montanha gigante. Não, meu querido, o Monte Moriá é um montículo, é uma montinhazinha assim, é uma subidinha. Pequenininha, como se ele fosse aqui em cima, aqui nessa subidinha aqui, assim. Aonde era a nossa igreja, lá em cima na subidinha, naquela rua que subia. Uma subidinha. Mas durante aquele percurso, o garoto diz assim para o pai: pai, eu vejo o cutelo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? Aleluia! Aí vem a palavra do pai que tem intimidade com Deus. Aí vem a palavra do cristão que tem intimidade com Deus. Proverá para si o cordeiro. Ei, meu querido, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá sobre a tua... Deus proverá, Deus proverá. Creia nesta palavra. Deus irá prover o cordeiro. Quando ele chega em cima daquele monte, o garoto se deixa amarrar. Porque o Pedrinho devia ter a idade do Isaac. Imagine só, o pastor Sebastião está com quantos anos, pastor? 7. O Pedrinho já, se quisesse correr do pastor Sebastião, era moleza, né? Correr de mim já era moleza. Mas imagine um homem de 100 anos. 100 anos não, 113 anos. De repente chega lá o Isaac, se aceita virar sacrifício. Você pode pensar nisso? O Isaac aceita a vontade do pai. E ele se deixa ser amarrado em cima ali de um holocausto. E ali colocam ele em cima ali daquela base de pedras. Ele é amarrado. Abraão levanta o cutelo. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tenha dúvidas. Abraão iria sacrificar Isaac. Abraão não iria voltar atrás. Abraão iria sacrificar o seu filho. E aí Deus brada dos altos aos céus e diz: Abraão, não faças tal. Aleluia. Porque agora eu sei que temes a Deus. E quando Abraão olha assim lá no meio dos arbustos, o cordeiro está entrelaçado naqueles arbustos. Ele solta Isaac. Isaac começa a agradecer a Deus por aquilo. E eles sacrificam junto ao Senhor. E a Bíblia diz que quando aquele sacrifício foi levado ao Senhor como cheiro suave, Abraão viu naquele mesmo lugar, irmãos, isso não é coincidência, 2000 anos à frente,
no Gólgota, que fica próximo ao Monte Moriá, Jesus com os braços abertos dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje o Senhor já está aqui falando com pessoas aqui nesta noite. Ele está renovando a tua fé, a tua esperança, Ele está renovando. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero finalizar esta palavra com uma curiosidade bíblica. Em Gênesis capítulo 15, se você ler aqui esse texto, você vai ver no versículo que Deus manda assim: ei, sai do meio da tua tenda e conta as estrelas do céu. Versículo 5, olha agora para os céus e conta as estrelas, se você pode contar, e assim será a sua semente. Mas se você observar bem, mais à frente, o Senhor Jesus, o Senhor Deus chama Abraão, começa a fazer as promessas na vida de Abraão. E no versículo 12 diz assim: pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Pode ler tua Bíblia aí. No versículo 5, Deus manda Abraão sair da tenda e contar as estrelas. E no versículo 12 diz que o sol se pôs. O que significa isso, pastor? Deus mandou Abraão contar a estrela ainda quando não era noite. Provavelmente era tarde. Era no amanhecer ali, ainda não tinha. Alguém já tentou contar estrela durante o dia? Você consegue contar estrela durante o dia, Valmir? Mas Abraão contou. Sabe o que é isso? Andar por fé é ver o invisível. Andar por fé é ver aquilo que ninguém vê. Andar por fé é enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. E é por isso que eu enxergo essa igreja cheia. E é por isso que eu enxergo vocês sendo cheios do Espírito Santo, fazendo a diferença nesse tempo do fim. É por isso que eu enxergo Deus te usando, presbítero Sérgio, para ganhar multidões. É por isso que eu te enxergo, Geraldo, sendo bênção, aleluia, para ganhar outras vidas para Cristo. É por isso que eu te enxergo, diácono Raimundo, fazendo a diferença. Porque Abraão contou estrelas durante o dia. Abraão viu aquilo que ninguém conseguia ver. Fé, diga fé, é ver aquilo que ninguém consegue ver. Eu estava pensando sobre esta palavra, e aqui eu vou finalizar, que já vai ser a ceia. Eu estava pensando no milagre que ninguém prega quase sobre ele, de Jesus. A transformação da água em vinho. Quase ninguém fala sobre isso, só em casamento, né? Mas você já viu alguém pregar isso na igreja? Quase ninguém prega. E eu tive a oportunidade na Serra Gaúcha, ir numa vinícola, e ver como que se produz vinho. Como que se faz o vinho. E enquanto todo mundo estava olhando para o vinho, eu estava pensando: como é que Deus fez a água virar vinho? Como é que Jesus fez esse milagre? Porque para virar vinho tem que ter sacarose, tem que ter fruta, tem que ter fermentação. A água fermenta? Não. A água tem açúcar? Não. A água tem gosto? Não. A água, ela é sem cor, sem cheiro, sem nada. A água, e eu estava estudando sobre isso hoje, achei interessante, H2O só. O vinho, para você entender, C6H12O6, 2CO2, mais 2CO2, H6O. Deus deu um nó na química. Aleluia. Aleluia. O primeiro milagre que Jesus fez já foi tão tremendo, porque ele disse: eu posso transformar aquilo que não é naquilo que é. Eu posso fazer o sobrenatural porque eu sou Deus. Eu posso fazer o invisível porque eu sou o Senhor. E hoje, nesta noite, o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer: ei,
Para de olhar aquilo que você está vendo com os teus olhos naturais, porque para Deus nada é impossível. O Deus que transformou água em vinho está aqui nesta noite, e Ele quer transformar a tua vida, Ele quer transformar essa situação que você está vivendo, e você nunca mais será a mesma pessoa. Eu finalizo essa palavra aqui dizendo uma coisa para você. Abraão foi abençoado, porque ele tomou decisões corretas, mediante a promessa que Deus tinha feito à vida dele. Abraão foi abençoado, porque mesmo quando a sua fé foi provada, ele tinha os olhos voltados para o Senhor, aleluia. Ele não olhou, quem sabe, para algum empregado dele, para alguém, não, ele olhou para o Senhor. Ele estava com os olhos fitos no Senhor, e nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você, nessa ceia, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. É Ele que te fortalece, é Ele que te anima, é Ele que te levanta, é Ele que cumpre aquilo que prometeu, é Ele que faz milagre na nossa vida, é Ele que move o sobrenatural. No mesmo Jesus que transformou água em vinho, é poderoso para mudar a história que você está vivendo e transformar a tua vida. E você nunca mais será a mesma pessoa. Entendeu a palavra? Amém? Diga assim: Senhor, coloque em mim os óculos da fé. Coloque em mim os óculos da fé. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração. Eu não sei como é que está a tua fé. Muitas vezes nós viemos para a igreja, irmãos, e aparentemente nós estamos bem, mas só Deus sabe como estamos por dentro. Aparentemente estamos animados, mas quando chegamos aqui, meu Deus, esse frio tremendo, parece que eu vou virar pinguim, né? Esse frio violento, parece que eu não vou suportar, Senhor. Como é que você está hoje? Como é que está a sua fé? Como é que está você? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos aí. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Oh Senhor. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo derramadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso ver que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Adore! Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago Ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória.
hora. Oh, Senhor Jesus, aleluia! Eu creio. Tua cruz, teu sangue Derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo Hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu oh, glória ao teu nome. O preço que foi pago na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor, dá um aplauso ao Senhor. Eu quero estar fazendo uma oração. Quero estar fazendo uma oração pela tua vida. Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, a nossa fé é abalada. Nós começamos a olhar as circunstâncias e deixamos de olhar para Ti. Muitas vezes, ó Pai, a tempestade, o vento, a força do mar começa a balançar o nosso barco, Senhor, e começamos a olhar para os problemas e a pensar: como, Senhor? Como? E nós, na nossa insignificância, Senhor, porque somos humanos, precisamos, Senhor, ser animados por Ti. Precisamos ser balançados por Ti, Senhor, e a nossa fé precisa ser alimentada. E hoje aqui o Senhor falou com pessoas. Eu sinto a Tua presença, Espírito Santo, ministrando nos corações nesta noite, ministrando vida, ministrando fé, ministrando graça, ministrando milagre, cumprimento de promessa. E eu recebo, Senhor, essas promessas sobre a minha vida e sobre esta igreja. Eu recebo em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós iremos agora participar da ceia, irmãos. Iremos participar de outro momento, né, importante, a ceia do Senhor. Né, o nosso pastor Eliel não pôde estar aqui, sua esposa não está se sentindo bem, né, e não pôde estar aqui presente, né, hoje, nesta oportunidade da ceia. E pede orações, nós oremos, depois iremos estar orando pela nossa irmã. Continue orando pelo pastor Luiz, mas eu tenho uma notícia boa para dar, né? Posso dar? O pastor Luiz recebeu alta, hoje, agora, na hora do culto. Dá um aplauso, Senhor. Aí ele vai ver lá, ó. Glória a Deus! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, porque é só o Senhor que faz essas coisas. Nos alegremos no Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel, amém? Também quero pedir orações para outras pessoas que não puderam estar por momento de enfermidades, mas que o Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Quero chamar aqui os nossos irmãos que estão servindo a ceia. Nós estaremos apresentando, quero convidar aqui para estar fazendo essa leitura nesta oportunidade, o pastor Rodrigo, que vai estar lendo aqui o texto em alusão à ceia, estará apresentando os elementos, a ceia do Senhor.
Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Nos diz assim, o verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Está aqui já os elementos que representam, o corpo e o sangue do Senhor, que foi partido e o sangue derramado por nós. Foi por nós, foi por você que está aí. Não estamos aqui por méritos humanos, mas porque Ele lá do alto dos céus esvaziou-se de si mesmo e se entregou na cruz do Calvário, por amor à minha vida, por amor à tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de poder estar em tua presença. Ó Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, foi mencionada, que o Senhor pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei, aleluia. E nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, em memória de ti, Senhor. Está ali, Senhor, o pão que simboliza o teu corpo partido na cruz do Calvário. Está aí também os cálices, Senhor, que representa o sangue vertido na cruz do Calvário, representando a nova aliança, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós apresentamos e colocamos diante de ti nesse momento, ó Pai, e oramos consagrando, Senhor, no nome santo do Senhor, Pai, que a cada um participar, ó Deus, venha a ser fortalecido, ó Deus, espiritualmente, venha a ser renovado, Senhor, na tua presença, Pai. Aquele que estava doente, venha a ser curado. Ó Deus, aquele que estava fraco, venha receber ânimo, força e vigor na tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um possa ceiar na paz do Senhor, ó Deus. Que possamos, Senhor, ser alimentados espiritualmente, para caminharmos mais uma jornada na tua presença. Que o Senhor venha renovar os dons espirituais, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Oh, meu Pai, que assim seja a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, os irmãos estarão servindo, o grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor. E você adora ao Senhor. Faça dessa ceia um momento de adoração, de glorificação, de exaltação a esse Deus que tantas coisas fez por nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Deus. enviou seu Filho amado
para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, reina, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Adore ao Senhor, dê uma palavra de glorificação a Ele. No amanhã, porque Ele vive, reina, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Feche teus olhos aí. Senhor, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és santo, Tu és poderoso. Ah, magnífico Senhor, glorificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Orei, Carai, Xalabassuri, Alabás. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Adore a Ele, adore a Ele. Oh, ralabassuri, alabachantereve assu. Oh, ricantarabassuri, alabás. Alabassuri, alabás. Exaltado seja o Teu nome.
Aleluia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e Cristo é o Senhor. Amém? E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comei dele todos. Deus Santo Poderoso. Fica labassube, labas. Oh, xarabassuri, alabachandarabas. Ereremante, ereviassube, alabas. Oh, xarabassuri, canta, alabas. Alabassuri, alabas. De cruz se erigir, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Morrer eu a vou proclamar. E calabasube, alabar. Levarei eu também minha cruz com Jesus, até por uma coroa trocar. Anamantara, a última estrofe. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Levante seu cálice assim. Se eu amo a mensagem da cruz, foi essa mensagem que te alcançou, foi essa mensagem que te libertou, foi essa mensagem que te salvou.
proclamar. Levarei eu também minha cruz com Jesus, até por uma coroa trocar. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Oh, xalabassuri cantarai. Oh, recalabassuri calabas. Aramantarabassuri calabas. Obrigado, Deus, obrigado. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Com Jesus, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar, né, esse momento da ceia. Eu quero também chamar os irmãos aqui para encerrar a live também nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Vou fazer uma oração, depois vamos cantar o nosso louvor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e mais uma ceia o Senhor nos concedeste. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, e nos mantenha firmes até a tua volta, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Quero agradecer a você que esteve acompanhando essa live conosco. Coloque tuas mãos assim, vamos terminar esse culto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos dizem... Amém. Dá um aplauso ao Senhor.